Mas você já reparou também que nesses dias mais secos a sua pele fica áspera, coçando e chega até a ficar um pouco rachada? Pois é, essa baixa umidade do ar, comum nessa época do ano, pode afetar e muito a nossa saúde, a saúde da nossa pele. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui com uma especialista para entender como proteger a pele nesses períodos e quais cuidados nós devemos adotar no dia a dia. Quem está com a gente é a dermatologista Letícia Reis. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar então falando, né, o que acontece com a nossa pele, porque a gente já sente logo quando vai chegando aí, né, julho, agosto, né, esses 2 meses principalmente. O que acontece com a nossa pele? São períodos, Tati, em que nós temos uma diminuição da umidade do ar, né? São períodos mais secos e com isso a gente também perde mais água pela pele, uma perda que a gente chama de transepidérmica. Com isso, com essa perda de água transepidérmica, a gente sente também a nossa pele mais seca, aumentam as coceiras, aumenta a sensação de ressecamento. E esse ressecamento, por exemplo, né, a gente sente principalmente em alguns lugares, como os lábios, né, no nariz. Isso, por que isso acontece nesses lugares específicos? São áreas de maior sensibilidade, né? Os lábios são áreas que a gente hidrata mais e também a gente tende a passar saliva nos lábios quando a gente nota o ressecamento, que piora esse ressecamento. Né? E essas regiões de dobras também são áreas mais sensíveis, em que a gente pode inclusive ter um aumento da seborreia para quem tem essa tendência e ter esse ressecamento também na lateral do nariz, perto aqui do sulco, né? Então são áreas que são mais sensíveis na nossa face. E esse ressecamento na pele, doutora, isso pode causar, né? Pode na verdade aí acelerar a questão de alergias na pele, ou não tem nada ligado? De certa forma, sim, porque como nós temos essa perda de água e a nossa pele fica mais fragilizada, então a gente pode sim ficar mais suscetível a coceiras. Nós podemos ficar mais suscetíveis a coceiras, às alergias, a pele fica mais sensibilizada como um todo. Então isso pode acontecer sim com maior frequência nesse período. As pessoas que já têm essa tendência, né, de dermatite, sofrem mais nessa época do ano. Sofrem mais, com certeza. É uma época mais difícil para eles. E como que a gente faz, né? A gente está falando aqui do que pode acontecer, mas como que a gente faz para evitar e amenizar isso? Esse é o ponto mais importante, né? Que é o ponto que a gente sempre bate na tecla. Primeiramente, beber bastante água, né? Como a gente já estava conversando na reportagem, é essencial o aumento do consumo de água nesse período, mas só a ingestão de água não é o suficiente. Nós precisamos de cremes hidratantes com maior frequência, e de preferência cremes hidratantes que reponham componentes da barreira cutânea. Não é qualquer creme hidratante que ajuda tanto assim nesse período. Então nós precisamos de cremes ricos em ceramidas, cremes mais potentes para que eles possam restaurar e diminuir também essa perda de água que nós temos. Isso é importante dizer, não é qualquer hidratante, porque nós temos muitas loções hidratantes, até porque esse cheirinho é gostoso, tudo, mas nesse momento, principalmente nessa época do ano, os hidratantes têm que ser potentes, né? Exatamente. A gente precisa de hidratações mais profundas, de hidratantes que consigam repor componentes realmente de defesa da nossa pele, para que a gente consiga passar por esse período sem as coceiras e sem um ressecamento tão intenso. E esse período também, né, vai ali juntinho, andando, caminhando com o frio. O tempo seco e o frio. Como que a gente faz? Porque, por exemplo, eu mesmo vou falar comigo, eu gosto de tomar um banho quente no frio, porque eu não gosto de água gelada, mas isso é ruim? Sim, isso é outra questão que a gente enfrenta nesse período, né? Os banhos se tornam mais quentes, porque o tempo tá mais frio lá fora e a pessoa quer um banho mais quentinho, ninguém aguenta uma água fria nesse momento. Exatamente. E assim, a gente também não diz pra pessoa tomar um banho frio no inverno, mas esses banhos, eles devem ser mais rápidos, evitar os banhos longos e evitar também muitos banhos ao longo do dia. De preferência, um só nesse período. Um banho? Um banho. Olha só, quem não gosta muito de tomar banho já ficou feliz agora. Já fica feliz. Me conta uma coisa, doutora, a questão do hidratante, né, que a gente estava falando antes, existe uma forma correta de passar o hidratante? Ou seja, uma forma que vai realmente, né, fazer o efeito, né, que a gente desejado, que a gente espera? A
Assim, a gente pode passar o hidratante várias vezes ao dia, desde que seja necessário, mas um momento que é muito propício para que a gente faça essa hidratação é logo após o banho. Então, a gente orienta a sair do banho e já passar o hidratante, que é o momento em que a pele está mais receptiva para essa hidratação. É um momento mais interessante para a pele. Entendi. Na hora que sai do banho, ainda com a pele molhada, um pouco úmida. Ah, olha só, o segredinho aí, ó, pra gente. Porque às vezes a gente tá passando de uma forma errada e não tá fazendo, né, o efeito que precisa. Outra coisa também que as pessoas sempre querem saber, que é o uso do umidificador. Se ajuda, né, em casa, no quarto, principalmente criança, né? Com certeza, ajuda a diminuir, do ponto de vista da pele. A gente consegue diminuir esse ressecamento, né, essa diferença de umidade do ar, então a gente diminui um pouquinho a perda de água, mas principalmente pensando em vias aéreas também, né, que nesse momento a gente tem muito ressecamento de vias aéreas, que também propicia alergias do ponto de vista respiratório também. Maravilha, ó, daqui a pouquinho a gente vai fazer só uma pausa, tá, doutora? E daqui a pouco a gente volta aí com esse assunto. Então, você que tá em casa aí, por favor, né, mande aí as suas perguntas, se você tem alguma dúvida, se você tá com alguma alergia ou alguém que conhece, né, que você conhece, está, 99897-1000, participa aqui com a gente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai voltar com esse assunto. Nós estamos de volta, né, com o nosso assunto de hoje, que é a saúde da pele em tempos de baixíssima umidade. Quem está aqui com a gente é a dermatologista Letícia Reis, que está tirando todas as nossas dúvidas sobre como, né, agir e como cuidar da nossa pele durante esse tempo seco, né? E nós falamos aqui, né, Letícia, sobre a questão da importância de tomar água, da importância e da forma correta de passar o hidratante, mas tem algo também, como você estava falando aqui no intervalo comigo, sobre o protetor solar, né? Exatamente. Porque mesmo no tempo frio que a gente está, né, estamos aí no inverno, é importante. Com certeza, Tati. É importante que a gente use o filtro solar durante o ano inteiro. Às vezes eu recebo pacientes que acham que a gente precisa usar protetor solar só no verão e que no inverno, por causa do frio, a gente não está mais suscetível à radiação, mas isso não acontece. Então, mesmo nesse período, eu acho muito importante ressaltar, né, como a gente estava conversando, que o protetor solar continua sendo indispensável. Outra coisa também que a gente estava conversando é que a questão do hidratante, tem muita gente que tem pele oleosa, né? E aí tem pele oleosa, não precisa passar hidratante. Explica pra gente, doutora, precisa ou não? Com certeza sim. Principalmente porque assim, a oleosidade geralmente é mais no rosto, né? No corpo a pele tende a ser menos oleosa. Então, essas pessoas podem passar o hidratante, né, no corpo. Quanto ao rosto, mesmo sendo oleoso, a gente também precisa de hidratação. Mas aí o que a gente pode fazer é adequar esse hidratante para uma pele oleosa. Hoje em dia nós temos excelentes opções que não aumentam a oleosidade, justamente o contrário, ajudam inclusive no controle dessa oleosidade da pele. Então, além de hidratar, a gente controla mais a oleosidade. Então, olha só, você que tem a pele oleosa aí, passa o hidratante. Aproveita aí a dica da doutora. Tem aqui perguntas já do pessoal chegando, ó. Ontem e hoje minha filha amanheceu com o nariz sangrando. Fiquei muito preocupada. Isso não acontece normalmente, né? O que pode ser e como evitar? Eu acho que é o tempo seco. A filha dela tem 8 anos. Elisa, um beijo para você. Obrigada por participar com a gente. Exatamente. É pelo tempo seco mesmo, né? Pelo ressecamento da mucosa nasal. Pode ocorrer ruptura de algum vasinho, né? E gerar o sangramento. Então, tem relação com o tempo seco. E entra o umidificador que a gente conversou, né? Exatamente. Que pode diminuir essa perda de umidade do ar e diminuir esse ressecamento da mucosa. Então, é interessante, sim, o uso do umidificador num caso como esse, por exemplo. Fica aí a dica, então, Elisa. Pergunta, eu passo hidratante 4 vezes ao dia. Tá certo ou deixo só para passar depois do banho, como você disse? O meu hidratante é um óleo junto com creme. Iris do Tocantins, beijo para você, Iris. Tati, como a gente conversou, né? A necessidade de hidratação ela é bastante individual. Então, eu preciso de hidratação 4 vezes ao dia. Ok, não tem problema. Mas assim, um momento mais propício para hidratação é após o banho. Então, você pode usar após o banho e depois mais 3 outras vezes ao longo do dia, de acordo com a sua necessidade. Não tem problema, né? A questão de usar após o banho é que é um momento mais propício, em que a pele tem uma melhor absorção. Mas você pode usar em outros momentos do dia e quantas vezes você achar necessário.
Vamos tomar uma aguinha, né, doutora? Olha só, gente, já que a gente está falando aqui de hidratação, ó, brindar aqui, um brinde, né, a hidratação. E olha só, quando o ressecamento, porque a gente sabe, né, que a pele tá seca, a gente fala assim, a pele tá seca, não sei o quê, vai lá, passa hidratante, toma água, faz tudo que, né, que a gente sabe aí, mais ou menos, fazer às vezes não faz tão certo, mas faz. Mas e quando esse ressecamento, ele começa a ficar preocupante? Então, quando começam a surgir vermelhidões na pele, coceiras, ardor, aí sim a gente precisa se atentar. Porque pode ser apenas o ressecamento, mas podem ter outras causas associadas. Então, em um caso assim, a gente precisa fazer uma avaliação mais complexa para ver o que está acontecendo com essa pessoa. E eu tenho certeza que é uma dúvida, principalmente das mulheres que estão nos assistindo aí, se é possível manter a pele bonita, né? A pele viçosa, mesmo nesse tempo seco. Com certeza. Inclusive, não está tanto no nosso tópico, mas esse momento de inverno, né, que a gente tem, apesar de ter radiação, mas uma menor incidência, é um período muito propício para a realização de peelings químicos. Então, é um momento em que a gente consegue melhorar a qualidade de pele com alguns ativos com maior segurança do que em relação ao verão. Olha só, tá vendo? Dica top aí aqui no você que tá aí em casa agora. E lembrando, né, gente, tomou sua água já? Tá aqui assistindo a gente? Esqueceu, tem certeza. Tem certeza. Levanta também, só depois, na hora que terminar o você, vai lá tomar. Agora não dá tempo, não. E, doutora, me conta uma coisa, né? Essa questão toda que a gente está falando do ressecamento, do tempo seco, isso só acontece no inverno ou não? Isso também em outras estações acontece? Pode acontecer. E aí, muito associado aos hábitos individuais. Por exemplo, uma pessoa que toma muitos banhos ao longo do dia pode ter um ressecamento da pele, mesmo em um momento em que a umidade do ar não está tão baixa, mas pela frequência exagerada de banhos, por exemplo. Olha só. Então, vamos tomar um banho, no máximo 2 por dia, né, doutora? Sim, e é bom que a água também a gente economiza um pouquinho. Muito obrigada, viu? Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Volte mais vezes. Com certeza.